Uma jornada impensável partiu do interior do Rio Grande do Sul, 90 anos atrás, para se tornar a maior marcha militar da história da humanidade. Um mistério que ainda intriga os moradores daquelas localidades longínquas do sul do Brasil. Uma epopeia que ainda hoje temos dificuldades em entender, para além dos mitos e lendas, tal sua grandiosidade. Como o ideal de justiça social foi capaz de mover jovens tenentes de pequenas cidades gaúchas a atravessar o país enfrentando a brutalidade do governo? Parte do mistério se explica pela personalidade e caráter do homem que liderou o levante, Luiz Carlos Prestes. O modo como seu sobrenome é uma lenda ainda hoje naquelas localidades. O modo como conduziu sua vida por desafios ainda mais terríveis nos anos seguintes revelam a dimensão do rapaz de 26 anos que comandou a coluna nunca derrotada pelo governo, a coluna invicta. Minha mãe foi lavadeira e o meu pai foi pescador. Nosso pão de cada dia era o rio caminhador. Eu cresci. Em junho de 2014, familiares de Luiz Carlos Prestes voltam às origens da coluna. Voltam principalmente para uma homenagem, para garantir que sua jornada heróica não seja esquecida e se perca no tempo. Maria Prestes, sua última companheira por 40 anos, e os filhos Mariana e Luiz Carlos, 3 testemunhas da vida extraordinária de um dos maiores comunistas que o Brasil produziu. Uma homenagem da família, daqueles que sabem a dimensão do homem e que conheceram a perenidade do ideal de igualdade até o fim de sua vida. Uma viagem afetiva ao berço do revolucionário, uma tarefa árdua para registrar em cada pedaço do noroeste gaúcho o nascimento da coluna Prestes. Assim marcharam desde Brasília e Porto Alegre, seguindo para Passo Fundo, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, passando por São Miguel das Missões, Ijuí, Santa Maria e voltando à capital gaúcha, tudo em apenas 10 dias. Nesta rotina extenuante, seguiram se dedicando a palestras, solenidades, homenagens, entrevistas, visitas a monumentos e museus, encontros com governador, prefeitos, parlamentares, militares, pesquisadores, artistas e até mesmo curiosos atraídos pelas reportagens que passavam na televisão. O que foi, dona Maria, que a senhora está brava? Não, eu sou brava, eu estou achando o seguinte, que eu cumpri toda a programação que me deram. Fiz as viagens, falei para Dedéu. Falei para Dedéu. Recebi as manifestações, os aplausos. Olha, Dalberto, foi muito bom a programação. Entre mortos e feridos se salvaram todos. Eu estou pensando o seguinte, nós não vamos fazer a revolução amanhã para estar correndo tanto. A revolução vai demorar isso aí, companheiro. Olha, para mim foi uma experiência sensacional, porque é a primeira vez que eu venho assim, para conhecer as trilhas da coluna Prestes, né? Então, eu já estive no Rio Grande do Sul, mas sempre vim a trabalho e sempre vim correndo, né? Também. Com os veterinários russos, fazendo inspeção de frigorífico. E agora eu tive a possibilidade de conhecer os lugares por onde a coluna passou, da onde partiu a marcha, acompanhar todo o resgate que está sendo feito da memória, né, do papai e também de todos os combatentes da coluna. E terminar com chave de ouro, visitando as obras do memorial da coluna Prestes, é maravilhoso. Então, estou super feliz. O papai nasceu em Porto Alegre e ele
menino, né, nos seus primeiros anos de vida, junto com a sua mãe Leocádia, né, percorreu esse estado do Rio Grande do Sul e várias vezes fez essas estradas que nós fizemos agora. Ele fez de carroça, né? Fez puxado a cavalo, né? Junto com seu pai, Antônio Pereira Prestes, né? Então, com certeza, para a gente foi emocionante poder andar pelos lugares onde o garoto, o menino, Luiz Carlos Prestes, andou. Esta visita que recebemos da família Prestes através de 3 expoentes dela, né? Dona Maria, que é a matriarca, né? O Luiz Carlos, né? Nosso conhecido já de algum tempo, e a Mariana, ela permitiu que fizéssemos um amplo recorrido no estado do Rio Grande do Sul, onde, como todos perceberam, foram recebidos com muito carinho pelo povo gaúcho, pelas pessoas das mais variadas, né, posições políticas, porque reconhecem no Luiz Carlos Prestes uma figura que transcende, né, posições políticas, ideológicas, que representam, né, uma grande caminhada que esse povo vem fazendo e que em 24 teve a marcha do Prestes, né, da Coluna Prestes. Fica essa lição um pouco, né? Esse caminho, né, que nós estamos aí redescobrindo, né? Onde a gente pode aproximar as pessoas, né? Nós podemos aproximar as pessoas não somente pelo lado político, ideológico, né? Nós podemos aproximar as pessoas pelo afeto, né? E isso é muito importante. E esse afeto nós sentimos em todas as cidades, né? E acho que muito mais até do que a questão ideológica. É uma questão impressionante. As pessoas vinham para a gente com o coração na mão, né? Elas não vinham com uma bandeira, com a foice e o martelo. Elas vinham com o coração, né? Então eu penso que nós estamos resgatando esse afeto, né? Esse afeto de irmandade. Prestes era uma coluna de jovens oficiais do Exército Brasileiro, que incorporou civis, todos desejosos do desenvolvimento da nação, do progresso do país, de que era possível o povo viver muito e muito bem no território brasileiro, nesse gigantesco território que era o Brasil. O Manifesto ao Povo tinha muitos princípios também a defender. Vejam só que muitas das bandeiras daquela época são bandeiras contemporâneas, não é? Amparo e proteção à infância e à velhice, assistência hospitalar e doméstica, debelação dos males que dizimam as populações rurais e urbanas, remoção das causas promotoras da carestia de vida, garantia de trabalho e da economia nacional, fomento à circulação das riquezas, independência da justiça, organização da instituição pública, profissional e técnica, gratuita e obrigatória, liberdade de reunião, de pensamento, de voto, de crença, equilíbrio dos orçamentos governamentais e responsabilidades administrativas. As suas bandeiras, a sua pauta é a pauta atual. É a pauta por educação pública e gratuita. É a pauta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. É a pauta pelo direito da mulher, e a coluna incorporou 50 mulheres na sua estrutura, né? É a pauta pela liberdade de credo, pela liberdade religiosa.
E nós todos sabemos que a coluna Prestes, por onde passou, apesar de toda a justeza da sua pauta e inteireza na sua ação de busca de cidadania e de poder popular, ela foi agressivamente, insultada, como se comessem crianças, como se fossem contra Deus, como se fossem anticristo. É também o Moreira Lima, no Diário da Coluna, que ele diz o seguinte: o nome de Prestes enchia todos os pensamentos. Os matutos, quando nos encontravam, era logo por quem perguntavam, e quando se achavam na sua presença, olhavam-no com respeito supersticioso, admirados de ser nosso chefe, aquele moço pequenino, cabeludo, de faces pálidas e maneiras delicadas. A fama de Prestes empolgava a alma angustiada das multidões sofredoras com uma promessa de liberdade e de justiça. Por isso ele se tornou o Cavaleiro da Esperança, né? Vocês imaginam, um grupo que não era pequeno, não passava de 1000 e poucas pessoas, derrotar 18 generais. Então, para aquele povo simples, alguma coisa misteriosa havia. Então, uma das lendas que se forjou é que tinha uma feiticeira que acompanhava a coluna. Essa feiticeira dançava na frente de uma metralhadora, ao som de uma flauta, e com essa dança, o Prestes e todos os homens da coluna se tornavam imortais. Quer dizer, essa é uma das maiores homenagens que aquele povo podia prestar. Para eles, aqueles revolucionários eram verdadeiramente imortais. Uma música cantada por Jair Rodrigues, que perdemos recentemente, esse grande cantor da nossa música popular, diz muito para quem vai ler Meu Companheiro, livro de Dona Maria. Prepara o seu coração para as coisas que a Maria vai contar, pois ela vem lá do sertão. 82 anos, mais de 60 anos de militância comunista. Dona Maria, a senhora me lembra um pé de joá do nosso Nordeste. Quem não é do Nordeste, eu vou explicar para vocês. Um pé de joá no nosso Nordeste, por mais que seja dura a estiagem, por mais que seja inclemente a seca, o juazeiro está sempre verde. Alimenta, dá sombra, acolhe, protege a vida. Um tronco de fibra, coragem, sensibilidade, franqueza, que mantém bem no alto, ao alcance dos olhos dos oprimidos, a bandeira da esperança. O Prestes é conhecido no mundo inteiro como um líder comunista perseguido no Brasil durante 60 anos, porque teve 9 anos de cadeia, 10 anos da mais clandestinidade comigo, 10 anos de imigração, 10 anos de semi-ilegalidade, e os restos dos 10 anos foram de uma vida conturbada. Quem queria fazer um Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado, o presente perdido, sem futuro. O papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado. E o amor andou armado há 90 anos pelas mãos daqueles combatentes da coluna Prestes, que hoje cada um de nós aqui representa um pouquinho, e essa juventude que aqui está também representa. Nós temos bastante orgulho, sim, da história do Miguel Costa, apesar do esforço que nós fazemos para retirar o nome dele, dos porões úmidos e sombrios da história, porque não é fácil. Gastam volumes de dinheiro para soterrar o nome do Miguel Costa. Ele saiu, digamos, foragido e voltou vitorioso. Voltou com o poder político e o poder das armas nas mãos. Ele poderia ter destruído os inimigos, mas o que ele fez? Ele anistiou todos eles, mandou soltar os presos políticos, promoveu militarmente aqueles que haviam lutado contra ele, anistiou-os, remunerou-os e os elevou a altos cargos.
O meu avô era uma pessoa muito de vanguarda, que ele pensava sempre para frente, gostava do novo, de fazer coisas novas. Então ele não falava muito sobre a Revolução, sobre o que foi, sempre o que se pode fazer ou melhorar, sempre procurava a companhia de pessoas jovens e tentava sempre estar por dentro do que estava acontecendo. E ele acreditava num governo novo sempre. Que nesses 90 anos, quase um século, eu estudei o meu avô na escola, na 4ª série, ele estava nos livros de história, então eu acho importante, a partir do momento que foi um marco nesse século, antecedeu a Revolução de 1930, começaram, é o início de grandes manifestações. Isso, para mim, é muito legal eu ver o meu filho hoje, o bisneto, conhecendo isso tudo. Isidro Nardes, que aos 104 anos é o único remanescente, pelo menos que a gente tem notícia, ainda vivo da Revolução. Não pôde vir pela questão da idade, ele com 104 anos. Ele achou ruim ter que pegar avião, uma distância também muito grande de Dionísio a Florianópolis para ir de ônibus. O seu Isidro, aos 13 anos de idade, a coluna arregimentou o pai e o tio. Ele resolveu ir junto, seguir o pai dele. A gente recebeu um certificado, né, do Congresso, em nome do Isidro, por ter ajudado socialmente na construção do Brasil, né? Então tenho certeza que a família vai gostar muito. Antes de mais nada, a Coluna Prestes foi um evento que reuniu jovens brasileiros. Meu pai estava com 26 anos, Ribeiro de Farias estava com 22 anos, João Alberto Luiz de Barros estava com 27 anos. A Coluna Prestes, antes de mais nada, foi um feito de jovens brasileiros. O evento de hoje é um reconhecimento da garra, da força, da inteligência da juventude do Brasil. É chegada a hora de atravessar os 500 quilômetros do norte gaúcho rumo a oeste. Vamos entrar no quartel da pequena São Luís Gonzaga, onde as marcas paradoxais da esperança, da revolta e do medo permanecem vivas ainda hoje. É preciso começar por Santo Ângelo, onde os monumentos apaziguaram o sentimento pelo seu herói, Luís Carlos Prestes. Ali ergueram-lhe totens modernistas, em retribuição à ferrovia que ele construiu lá e por ter cravado aquele povo orgulhoso no mapa das rebeliões nacionais. A passagem pelas ruínas jesuítas de São Miguel das Missões completa 3 dos povos gaúchos marcados pelos conflitos entre portugueses, espanhóis, padres jesuítas e índios guaranis 250 anos atrás. Os 7 povos das missões deixaram sua marca civilizatória e heróica naquelas ruínas. Para além dos índios guerreiros Sepete Araju e Andrecito Guacurari, por ali também passaram revolucionários como Che Guevara, ainda muito jovem, e Luís Carlos Prestes, liderando seus homens do alto de seus 26 anos. Maria, Mariana e Carlinhos deixaram um pouco de si por lá. Cada uma dessas cidades, desde Porto Alegre, terra natal do revolucionário, até Passo Fundo, e Juiz Santa Maria, guardam a emoção dos Prestes nos jornais, rádios,
câmaras, prefeituras, escolas e centros culturais. Para todo lado, foram recebidos pelas autoridades máximas locais, que lhes ofereceram hospitalidade por meio de homenagens e marcos comemorativos. Um périplo que ficará marcado nos corações da família Prestes. Passagens efêmeras, mas inesquecíveis, que estarão registradas na história de cada localidade que os recebeu. Escultura e essa igreja com toda essa história que contam, é impressionante como é preservada a cultura aqui nessa cidade. Vendo as águas caminhando, ano vem e ano vai. Um dia fugi com elas, cansado de ser guri, numa balsa rio afora. Fui-me embora e me perdi. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam. Bem-vindos, né? Nessa terra que vocês têm parte da história. Grande parte dessa história, que foi a maior marcha revolucionária da história, 25 mil quilômetros comandado por essa grande figura histórica que é Luís Carlos Prestes. Eu vou entregar para a Mariana e dizer que esse lugar aqui é um lugar muito especial para o povo de Santo Ângelo. É um lugar muito especial para mim, enquanto pesquisador dessa história, a admiração que eu tenho pelo pai de vocês, pelo esposo da Dona Maria, que foi o Luís Carlos Prestes, que é um cara que tem uma importância enorme na história de Santo Ângelo e na história do Brasil. Eu sempre digo que eu nunca sei se a história do Luís Carlos Prestes se confunde com a do Brasil ou se é a do Brasil que se confunde com a dele. Então eu tenho muito orgulho, Mariana, de ter essa entrevista. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Como é fácil ir embora, como é difícil voltar. Quero ser guri de novo, não consigo me encontrar. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Passando.
Aqui tudo foi construído pelo papai. A escada aqui, a estação, tudo foi da época que o papai trabalhou aqui na estação ferroviária e ele ajudou a construir tudo isso aqui. Vendo já os mapas. Fizemos um samba enredo em homenagem a ele. Eu queria deixar então para vocês uma recordação, que eu acho que foi um samba muito bonito, que vai fazer parte do acervo. Em 2008 a gente fundou uma escola de samba com o nome de Império da Zona Norte, juntamente com outros amigos. E em 2010 a gente teve essa boa ideia de homenagear Luiz Carlos Prestes, já que a trajetória dele começou em Santo Ângelo aqui. Então, tu imagina, em 1924, os caras saíam aqui de Santo Ângelo, que era no fim do mundo, em relação à capital, uns guri, tudo piazedo, 20 e poucos anos, e gente simples, agricultores, peões de fazendas, e fazer toda essa epopeia. Não tiveram aquela vitória imediata, mas também nunca perderam, mas abrindo espaço para a Revolução de 30 e para todas as mudanças que o Brasil conseguiu, os avanços a partir deste movimento. Isso vem trazer para nós, né, uma valorização extraordinária, né, e principalmente para aqueles quem sabe que não conhece muito bem a história, né? Então, os familiares estando aqui, trazendo essa lembrança, a Câmara de Vereadores, inclusive, prestando uma homenagem, né? E queremos, inclusive, nos penitenciar, pois, em algum momento, né, da história de Santo Ângelo, né, não foi dado, né, a questão de cidadania para Luiz Carlos Prestes. Então, também é um momento de nós retificar isso, né? Nos penitenciar diante de uma celebridade que é Luiz Carlos Prestes, com os seus familiares nesse momento. Então, acho que é um momento para nós também muito importante. E Santo Ângelo tem um profundo reconhecimento pelo fato que Prestes prestou aqui serviço na construção dos nossos quartéis, por exemplo, na construção da estrada de ferro que vai daqui para Giruá, né? E ele foi um tenente na época que teve um relacionamento muito grande com as pessoas de Santo Ângelo. Haja vista que muitos companheiros dele da Revolução o acompanharam até o fim, né, em toda a marcha monumental que foi feita pelo Brasil. Que o seu Antão, né, um comunista histórico aqui de Santo Ângelo e da região, me contou de uma passagem muito significativa, numa oportunidade que o Luiz Carlos Prestes veio a Santo Ângelo. Era prefeito da cidade o ex-deputado Adroaldo Loureiro, e hoje ele é do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro do Tribunal de Contas, e o Loureiro teria ligado para o seu Antão e disse: olha, Antão, você vai conduzir o Prestes do aeroporto até a cidade. E ele disse que deu uma sensação de nervosismo e uma preocupação com aquilo, que ele não disse que não fazia, mas pegou e ligou para o filho dele, que mora em Passo Fundos: olha, tu vem para você dirigir, porque depois de tudo o que eu admirei esse homem, imagina se eu me atrapalho e mato esse homem no acidente. Essa era a preocupação. O senhor conheceu o Prestes? Muito, meu grande amigo. Quando que o senhor conheceu ele? Em 1900 e... não me lembro quanto, 24 parece que foi. Mais 30, eu acho. No tempo da Revolução. No tempo que ele saiu daqui da coluna? Eu era guri naquele tempo, bem pequeno, mas me lembro do Prestes. O Prestes era um homem disposto, ativo, prestativo, uma pessoa de uma visão extraordinária. E a gente ficava admirado da capacidade dele. Ele chamava a atenção de todo mundo. O Prestes foi um grande homem na história. O Prestes foi uma pena não ter ganhado a Revolução, porque o Brasil está diferente do que está. Muito diferente. Felizmente, não fui torturado como comunista porque era criança, mas sofri. Meu pai sofreu. Meu pai era muito maragata.
Então tinha esse negócio de maragata e chimango. Hoje, graças a Deus, não tem isso. Você pode andar com lenço encarnado, pode andar de virou encarnado, ninguém repara. Naquele tempo não podia andar de encarnado, era maragata. Matava uma comunista. Qual é assim, o sentimento agora, 90 anos da Coluna Prestes? A Coluna Prestes, aí para os nossos ouvintes que possam não saber, foi certamente o acontecimento, um dos acontecimentos mais impressionantes do século XX do Brasil, que é uma coluna que se deslocou por 25 mil quilômetros no Brasil, não foi batida por ninguém, teve vários enfrentamentos até se internaram na Bolívia. Mais de 50. Mais de 50. Venceu 18 generais. Pois é, e foi assim o início de uma redescoberta do Brasil profundo. Os nossos militares descobriram um Brasil que precisava ser conhecido e que permanecia ignorado da maioria. Foi um momento importante, Dona Maria. Representa relembrar essa história, relembrar esses passos que a senhora deu ao lado de Luiz Carlos Prestes, relembrar a Coluna Prestes neste ano de 2014. Quem quer conhecer um pouquinho o seu livro também, com certeza o livro estará sendo disponibilizado aí nas diversas livrarias. Foi viver tanto tempo, digamos, às escondidas, teve inclusive que negar quem era o pai dos seus filhos. A história tem falhas. Como é que tem sido essa maratona, assim, de quantas cidades a senhora já visitou dançando? Como vocês reagiam a tudo isso? Maria Ribeira, gostaria de saber da senhora como é que é caminhar por aqui, por esse memorial erguido à memória do Luiz Carlos Prestes. A gente descobriu que organizava a segurança dele. Político, líder político e como pai de família. Como era o Luiz Carlos Prestes? Eu vivi 40 anos com Prestes. Era um comunista convicto, defensor das suas ideias, e com ele aprendi muito, porque li os clássicos, viajei com ele e as histórias que ele contava da trajetória da Coluna Prestes deve ser valorizada. O Prestes, além de ser comunista, dirigente, perseguido, era um bom pai de família, colaborava nos deveres de casa, ajudava-me nas tarefas com os filhos, era um bom cozinheiro e descascava muito bem um abacaxi. E descascava muito bem um abacaxi. Descascava muito bem um abacaxi. Descascava muito bem um abacaxi, que não foi tudo, foi vários.